No livro da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, aleluia, glórias a Deus. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, se teve por usurpação, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vou falar hoje aqui sobre fé, sobre amor. Vou falar sobre semear e semear a palavra de Deus também. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Vivemos num tempo em que hoje se prega que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, assim como Ele é, que Ele supre todas as nossas necessidades, assim como Ele supre, mas voltado muito aos bens dessa terra, voltado-se muito ao que podemos conseguir aqui nessa terra, trazendo sempre à mente aquilo que podemos alcançar, aquilo que podemos adquirir, aquilo que podemos se alegrar aqui nessa terra. E quando eu leio aqui Paulo dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo, a palavra é bem clara, que ele coloca se há na frente do conforto. Pois viver a Cristo é bom, é maravilhoso, a sua vontade é perfeita, a sua vontade sobre as nossas vidas, as suas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores. Mas servir a Cristo existe uma cruz a ser carregada. Dizendo assim, simbologicamente, é claro que nenhum de nós vai andar com uma cruz nas costas, mas temos um fardo a carregar. Certo é que Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, mas ele não disse que não teríamos um fardo e que não teríamos um jugo. Ele disse que é leve e suave. Louvado seja Deus. E muitos hoje em dia, meus irmãos, estão ganhando o seu próprio galardão aqui nessa terra. E quando for chegar a hora da colheita, do joio e do trigo, muitas das vezes, assim como está escrito, será mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que tais pessoas chegarem ao reino dos céus. Pois se prega muito hoje em dia
sobre os bens, e eu sou a favor de que o crente tem que viver bem, mas isso não é a prioridade do crente, isso não é o que pode se voltar ao seu coração, isso não pode ser a primícia da sua vontade. A vontade do crente tem que ser servir a Deus, buscar o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas na qual nós pensamos, na qual nós queremos, nas quais nós almejamos, essas serão acrescentadas. A palavra de Deus vai dizer que Deus conhece todas as nossas necessidades. A Bíblia vai dizer: não andeis ansiosos pelo que vestir, pelo que comer. Trazendo para os dias de hoje: não andei ansiosos pelo que pedir, não andei ansiosos pelo que tem que pagar. Muitas das vezes as contas não fecham, muitas das vezes está chegando o dia e a gente prepara tudo, mas no meio do caminho acontece alguma coisa, um imprevisto, e aonde o crente desanima, o crente para, o crente questiona a Deus, dizendo: sou filho do dono do ouro e da prata, porque estou passando por essa situação. Mas Jesus, sendo Deus, louvado seja Deus, aleluia, morando nos altos céus, no trono de glória, ao lado do Pai, sendo maravilhoso, majestoso, príncipe da paz, verdadeiro, leão da tribo de Judá, sendo Ele, estando no princípio, já sabendo o fim de todas as coisas, sendo Ele glorioso, majestoso, aonde a Bíblia diz que o céu, os muros são de pedras preciosas, as ruas são de ouro, aonde os anjos cobrem os seus olhos, porque não podem suportar a glória de Deus. Ele se desfez em tudo isso para viver como um humilde homem, passando as suas necessidades, tendo a morte mais vergonhosa que existia na época, que era a morte de cruz. Pois mais menos vergonhoso seria para um malfeitor ser enforcado, ter a sua cabeça arrancada, do que morrer na cruz. Mas Jesus passou por isso. E nós, muitas das vezes, nos encontramos dizendo assim para Deus: sou filho do dono do ouro e da prata. Por que passo por essas coisas? Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo passou por algumas prisões. O apóstolo Paulo não era um homem pobre, tinha condições, trabalhava para pessoas que tinham condições, era separado. Mas quando ele aceitou a Cristo, teve um encontro com Cristo, a história mudou. Então ele disse: agora não sou mais eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo gastou tudo que tinha, construindo igreja, ajudando os necessitados, construindo os lugares, preparando. Os irmãos forem ler as cartas de Paulo, os irmãos vão ver que no começo ele não pede oferta, mas depois ele começa a pedir as ofertas, porque ele já tinha gastado tudo que tinha. Alguns teólogos vão dizer que o apóstolo Paulo construía tendas em meio aos seus trabalhos eclesiásticos para ajudar nas suas finanças, para ajudar, para se alimentar, comprar alimento.
porque já gastou tudo que tinha com a obra. Louvado seja Deus. Não estou dizendo aqui, irmãos, que nós temos que gastar tudo que temos para a obra de Deus. Hoje vivemos em outros tempos. Hoje vivemos num tempo bem mais evoluído, onde as coisas são alcançadas com mais facilidade, onde a população é bem maior, onde os irmãos se unem e a obra anda segundo a oferta de cada um, segundo aquilo que cada um ponha e tem proposto no seu coração, e a obra não para. Mas ele vai dizer e ser bem claro: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo ou a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Louvado seja Deus. Paulo aqui dizendo para os irmãos que ele achou o conforto em Cristo, mesmo em suas batalhas, suas dificuldades. Ele está dizendo que ele achou a consolação de amor, que ele achou a comunhão no Espírito, e que ele achou afeto e compaixão em Cristo Jesus. E meus irmãos, eu quero dizer para a igreja que se nós começarmos a buscar a Deus e achando em Deus conforto em meio às dificuldades, achando conforto em meio às tribulações, achando compaixão de Cristo em meio aos nossos erros, achando, louvado seja Deus, afeto em meio, muitas das vezes, à solidão. Porque Deus, Ele é Pai, Ele ama os seus filhos. E quem sabe, Paulo trouxe essas palavras, pois alguma dificuldade havia, algum questionamento existia, não diferente dos dias de hoje, onde nos pegamos questionando a Deus o porquê de tantas das coisas, ao invés de acharmos o conforto em Cristo Jesus. Porque quando ele diz se há algum conforto, é porque tem que procurar. Tem que procurar. Louvado seja Deus. E como vamos procurar? Buscando Jesus, dobrando os nossos joelhos, falando com Cristo. Em meio às dificuldades, dizer: tudo vai bem, assim como a Sunamita, o seu filho já sem a vida, e ela disse para Eliseu: tudo vai bem. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus, quando ele foi falar com o Pai, ele orou a Deus e ele disse: se possível, passe de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele disse: mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus, ele sabia que ele passaria por tudo aquilo,
mas ele acharia conforto, ele acharia afeto ali de um pai. Glória a Deus, aleluia. É como se os irmãos devem ter recordação, quando a gente era criança e a gente se machucava e alguém dizia: calma, já vai passar. Por mais que na hora ele estava bravo, mas aquilo ficava na cabeça, entrava na mente. E assim é com Cristo. Muitas das vezes a gente está machucado, mas Cristo está dizendo: vai passar. Glória a Deus. Vai chegar o tempo que você vai olhar para trás, as cicatrizes vão ficar, assim como ficou em Cristo, mas só no conforto nós vamos achar em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, é chegado o tempo em que temos que nos unir cada dia mais. É o tempo de chegar na igreja e olhar aquele lugar vazio e sabendo que aquela pessoa sempre está ali, nunca falta. E se a gente muitas das vezes tem os amigos mais próximos, aqueles que estão mais próximos, sempre não veio no culto hoje, o que aconteceu? Está tudo bem? Isso pode salvar a pessoa. Ou chegar e alguém não está vindo com enfermidade, muitas das vezes falta uma visita. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque eles, se é um time de futebol, eles não deixam ninguém para trás. Se é um grupo ali que canta e faz as suas festas, eles não deixam ninguém para trás. E muitas das vezes, assim como a nossa irmã Helena falou aqui, Jesus não deixou Judas para trás. Jesus não deixou Pedro para trás. Lázaro estava morto. Até pensaram que Jesus deixou ele para trás. Mas ele foi lá. Louvado seja Deus. E ele disse: ainda que esteja morto, né? Viverá. Ele não deixa ninguém para trás. Louvado seja Deus. Ele não me deixou para trás. Louvado seja Deus. Ele não deixou o Wesley para trás. Ele não deixou o irmão Michele para trás. E ele não vai deixar ninguém para trás. Mas só que tem a diferença em que Judas escolheu ficar para trás. Por mais que Jesus ainda deu a oportunidade no dia da ceia. Jesus disse: aquele que lança a mão sobre o prato, juntamente conosco, esse há de me trair. Judas poderia ter levantado, falar: mestre, pequei contra ti, perdoa. Ele seria perdoado. Louvado seja Deus. Mas tudo foi para o cumprimento da palavra de Deus. Tudo foi para que Jesus passasse pelo que passou, para que hoje nós achemos conforto nele. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. É chegado um novo tempo para esse lugar. Eu não sei como está o coração dos irmãos, mas eu tenho pedido a Deus, eu tenho falado com Deus, tenho um coração desejoso de ir atrás das almas, mas ainda sempre há uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas hoje Deus tem quebrado essa barreira. E eu creio que a partir do culto de hoje, dia 11/6 de 2024, Deus está virando a página desse lugar. Pois aquilo que está no coração de Deus vai se cumprir.
Não adianta correr, não adianta fugir. Aquilo que Deus já propôs já está feito. Abraão e Sara, até tentaram adiar ali, mudar o propósito de Deus, mas a promessa era Isaac, e ela cumpriu. A promessa se cumpriu. Por quê? Porque já estava no coração de Deus. Nós temos pessoas ainda longe dos caminhos do Senhor Jesus, mas só que essas pessoas que estão longe do caminho de Jesus não são como a ovelha perdida, são como um filho pródigo, na qual já viveram na casa do Pai. E cedo eles vão voltar, porque já está no coração de Deus. Glória a Deus. E nós, se estivermos num só propósito, num só pensamento, numa só união, ninguém pode parar em Deus. Glória a Deus. Na Torre de Babel, o povo se uniu e façamos uma torre. E lá de cima, a Trindade Celestial. Não é bom que eles fiquem desse jeito. Não é bom que eles se unam desse jeito. Descemos e confundamos eles. Você já imaginou se todo o mundo falasse a mesma língua? Quem pararia? O mundo. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, e os seus planos são perfeitos. É necessário que cada povo tenha a sua língua, mas só que todos têm que estar num só pensamento: salvar a sua própria alma, buscar o reino do céu, da sua justiça, e compartilhar a semente do Evangelho. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou parar aqui, irmãos. Não dá para terminar. Mas que os irmãos tragam essa mensagem no coração. Ficamos só com os dois primeiros versículos. Mas que os irmãos, em dias difíceis, saibam que se buscar, achará conforto em Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar.